Como vivem as flores. Era uma tarde quente de verão e o vendaval agitava a folhagem com violência, anunciando a tempestade que se aproximava rapidamente. Pelas janelas abertas, um suave perfume enchia a casa. Lá fora, um espetáculo digno de nota acontecia. Açoitados pelo vento, os pés de manjericão, alfavaca e lavanda dobravam-se e liberavam um delicioso perfume. Era impressionante notar a maneira como as flores e folhagens respondiam aos golpes violentos do vento. Os primeiros pingos de chuva enfeitavam as rosas abertas, como se fossem diamantes líquidos. Mas o temporal anunciado logo chegou, e as gotas da chuva, agora misturadas com o vento forte, pareciam um bombardeio cruel, macerando as suaves pétalas que respondiam à agressão, liberando um perfume inconfundível. Era incrível aquela lição viva de generosidade e resignação. Ante a violência do temporal, instintivamente, as plantas se dobravam para não quebrar. As plantas não pensam, não são seres racionais, mas cumprem silenciosas e submissas a tarefa que o Criador lhes confia, apesar das tempestades da vida. Assim também agem algumas pessoas. São como as flores, que mesmo maceradas pela enfermidade cruel, pela agrestia da vida, respondem com o perfume do otimismo e da alegria. Seres racionais que são, sabem que todas as lições que lhes chegam são oportunidades de crescimento e autossuperação. Isso acontece com uma jovem senhora, agredida por um câncer cruel que tenta lhe roubar o corpo, minando-o aos poucos e insistentemente. Quando soube que teria que fazer quimioterapia novamente, não se desesperou. Eu venci essa doença uma vez e vou vencê-la de novo, falava com fé e disposição. A família, preocupada com seu estado de saúde, insistia para que ela ficasse em casa, repousando, mas ela prefere trabalhar. Trabalha como vendedora e sempre supera as metas estabelecidas. Quando faz o tratamento quimioterápico, ela passa muito mal. Mas a dor não a impede de estar o dia todo com um sorriso nos lábios, distribuindo otimismo junto aos seus colegas. Sempre gentil, ela dribla a doença, trabalha, confia, sofre, espera. Uma pessoa assim é como uma flor que, mesmo açoitada pelos ventos fortes e pela violência da chuva, exala perfume e não deixa de florescer a cada primavera. Parece que Deus permite que pessoas assim nasçam na terra para exemplificar a resignação, a confiança, o otimismo. Pessoas que não se deixam desanimar, mesmo diante dos quadros mais graves e desesperadores. O corpo sofre as agressões da doença, não há dúvida. Mas o espírito está intacto, lúcido, ofertando o perfume da gratidão a Deus pela bênção da vida. E vive intensamente. Enquanto muitas pessoas saudáveis reclamam por coisas mínimas, faltam ao trabalho sem motivos justos, aquela mulher-flor abre suas pétalas de esperança, dignificando a oportunidade de crescer que o Criador lhe concede. Sem dúvida, um exemplo em comum. Em vez de se deixar derrotar pela enfermidade, ela luta com vigor e coragem, e, acima de tudo, com confiança plena em Deus. Quando em algum momento sua coragem ameaça vacilar, pensa nas pessoas que sofrem mais que ela e firma o passo outra vez, seguindo em frente. Imitando as flores que, mesmo tendo suas pétalas rasgadas pelo granizo, não deixam de exalar perfume. Também essa moça valente não permite que a doença lhe roube a paz de espírito e a imensa vontade de viver. Pense nisso e busque viver com otimismo, por mais que a situação esteja difícil.
lembre-se sempre de como vivem as flores. Compromisso com a consciência. Você certamente já leu ou ouviu algum dia a notícia de roubo, incêndio, naufrágio ou explosão de algum bem móvel ou imóvel que pertencia a alguém, não é mesmo? No entanto, ninguém jamais ouviu ou leu uma manchete com os dizeres: foi roubada a coragem desta ou daquela pessoa. Foi extraviada grande porção de otimismo. Quem a encontrar, favor devolver no endereço citado. Ou então, incêndio consumiu toda a fidelidade de fulano. Ou, naufragou a honestidade de Beltrano. Enfim, nunca se ouve falar que as virtudes de alguém tenham sofrido assaltos ou outro dano qualquer. Todavia, isso acontece diariamente quando as negociatas indignas põem por terra a honestidade e a honradez deste ou daquele cidadão, que sucumbe ante grandes quantias em dinheiro ou favorecimentos de toda ordem. No entanto, as virtudes que se deixam arrastar por interesses próprios não são virtudes efetivas, são ensaios de virtudes. Quem verdadeiramente conquista uma virtude jamais a perde. Contou-nos um amigo, jovem advogado, que labora num órgão público, que em certa ocasião estava com uma pilha de processos sobre a mesa, quando seu superior entrou na sala e tomou 2 daqueles processos e pôs de lado, dizendo-lhe: quero que você arquive estes processos. O advogado perguntou por que razão deveria arquivá-los, e o diretor respondeu simplesmente: porque os acusados são meus amigos e me pediram esse favor. O moço, que tinha compromisso sério com a própria consciência, fez com que os processos seguissem seu curso sem interferir. Tempos depois, os acusados tiveram que arcar com as custas do processo e indenizar vários cidadãos aos quais haviam prejudicado de alguma forma. Quando questionado por seu superior sobre o ocorrido, o advogado argumentou que o fato de os acusados serem seus amigos não era suficiente para isentá-los da responsabilidade de seus atos. Se o jovem advogado não tivesse firmeza de caráter, poderia ter dado ocasião a que fosse registrado em sua ficha espiritual a seguinte anotação: este espírito sofreu em tal data um assalto da corrupção e da prepotência, e teve seus bens mais preciosos, que são a fidelidade e a honestidade, roubados. Felizmente, isso não aconteceu. Pense nisso. Toda vez que permitimos que nosso patrimônio ético-moral seja comprado ou roubado, ficamos mais pobres espiritualmente. Quando aplaudimos a corrupção e a ganância dos outros, somos coniventes com essas misérias morais e empobrecemos. Pense nisso e considere que vale a pena preservar esse bem tão valioso que é o seu patrimônio moral. João de Deus. João de Deus foi o apelido carinhoso que o Papa João Paulo II recebeu dos brasileiros quando esteve em nosso país pela primeira vez em 1980. Um homem valoroso que trazia nos olhos a ternura e no coração o profundo desejo de ajudar na construção de um mundo melhor. João Paulo II é, sem dúvida, um homem de Deus. Todo homem que luta pela paz mundial, pela justiça, pelo bem geral, é um homem de Deus. E o Papa o foi. Sempre disposto, aquele homem jamais se deixou vencer pelo cansaço, pelo frio, nem pelo calor, e abraçou pessoas das mais variadas religiões, cores e posições sociais em muitos países do mundo. Foi um verdadeiro cristão. Em seus discursos, enalteceu sempre a democracia, a liberdade, a dignidade humana. Foi agredido com palavras, foi atingido por uma bala,
Mas nem assim se deixou desestimular, pois acreditava que o mal é uma escolha temporária do ser humano. Desde a infância, o pequeno Karol Wojtyła teve contato com a dor da separação causada pela morte. Despediu-se com apenas 9 anos de idade de sua querida mãe, que retornou à pátria espiritual. Experimentou a dor da orfandade e antes dos 22 anos já estava só no mundo. Seu irmão e seu pai haviam falecido. O jovem Karol experimentou a solidão, mas não se deixou abater. Fez o que o seu coração lhe pediu. Buscou através da oração a ajuda da veneranda Mãe de Jesus, Maria de Nazaré, em cujo coração encontrou alento e esperança. Ao receber o título máximo de líder religioso da Igreja Católica, o cidadão polonês fez muitas renúncias, a começar pelo próprio nome. E foi assim que João Paulo II ficou conhecido em quase todo o mundo. O garoto pobre tornou-se o Papa estrangeiro em Roma. Como Papa, teve papel importante na Terra. Com humildade e firmeza de propósitos, sua voz ecoou em vários continentes, clamando por paz. Sem dúvida, um missionário de Deus, como tantos outros que defendem a paz e a liberdade do ser humano. Sem dúvida, um homem de princípios, que não hesitou em pedir perdão à humanidade pelos erros cometidos por seus antecessores, que acenderam as fogueiras da Inquisição e dizimaram muitas vidas em nome de Deus. Para o povo brasileiro, esse homem é apenas João de Deus. Mas de tudo isso, o que realmente importa agora é que sua herança já foi legada em vida. A herança de amor pela humanidade e sua total doação por um mundo melhor. Hoje, o cetro do poder repousa neste lado da vida. E o menino Karol repousa serenamente, aconchegado ao colo da mãezinha, que não via desde os recuados e doces 9 anos de idade, na saudosa Polônia, sua terra natal. Um breve e merecido descanso para logo mais iniciar o trabalho novamente. Afinal, há muita coisa ainda a ser feita antes que a paz mundial seja uma realidade. E para o bom trabalhador, não há tempo a perder. Há apenas uma pequena pausa para restabelecer as forças e continuar o nobre trabalho. Não há por que lamentar a partida de um homem de bem, que foi libertado do corpo físico enfermo, pelas mãos hábeis dessa cirurgiã chamada morte. Que em nossas mentes possam ficar gravadas essas palavras do Papa João Paulo II, ditas na celebração do Dia Mundial da Paz, em 1º de janeiro de 2005. O mal não é uma força anônima que age no mundo devido a mecanismos deterministas e impessoais. O mal passa através da liberdade humana. No centro do drama do mal e constantemente relacionado com ele, está precisamente esta faculdade que distingue o homem dos demais seres vivos sobre a terra. O mal tem sempre um rosto e um nome. O rosto e o nome de homens e mulheres que o escolhem livremente. E se o mal é uma escolha, o bem também pode ser. Se temos a liberdade de escolher o mal, temos também para escolher o bem. Basta apenas movimentar a vontade e optar pelo bem. Pense nisso. Mensagem para o amanhã. Quem observa esses frágeis seres que abrem seus olhinhos curiosos para o cenário do mundo, logo percebe como eles dependem dos adultos. Bebês, pequeninos, com o aroma da inocência aureolando suas ações, andam na terra em busca de carinho. Parecem aves implumes,
tal sua delicadeza e fragilidade. Às vezes, as vemos colocando suas mãozinhas nas pernas dos adultos, batendo de leve com seus dedinhos miúdos, erguendo os bracinhos a dizer sem palavras: quero colo. As crianças expressam assim seu desejo de serem carregadas. Desejo que às vezes é repelido com expressões grosseiras, como: não te pego no colo não, vai andar. Quis vir junto, agora ande. Do contrário, poderia ter ficado em casa. Isso cai sobre a cabecinha da criança como uma bomba. Não percebem os que assim agem que o pequeno tem menos existência. Dirão que a criança pula, corre e brinca o dia todo, que se tem energia para a brincadeira, também deverá ter para andar. Ora, na brincadeira a criança tem a recompensa do prazer. Ela brinca até cansar e, ao se sentir exausta, para. Até mesmo o bebê de poucos meses parece por vezes desligar. É o período de calmaria, de repouso que ele busca. A caminhada contínua, onde não lhe é permitido parar para observar o cachorro que late, o brinquedo colorido na vitrine, o movimento das pessoas que circulam rápido, faz com que ela se canse com maior rapidez. Sem falar que, normalmente, os adultos esquecem que os pequenos estão juntos e andam a passo acelerado, obrigando-os a quase correr para os acompanhar. Outra situação que se repete com constância é a de crianças no seu período de imitação desejarem ser a cabeleireira da mãe. Munidas de escova e pente, elas tentam criar o penteado que sua mente cataloga como maravilhoso. O que conseguem, em verdade, é despentear. Mas elas insistem. Põem a ponta da linguinha para fora da boca, demonstrando esforço, e alisam os cabelos com suas mãos. Satisfeitas, exclamam: pronto. Quantas vezes todo esse cuidado é repelido com as desculpas de vai estragar o meu penteado, ou não tenho tempo para perder. Atitudes desta natureza, repetidas, terminam por passar para a criança que o sofrimento do outro, como o seu cansaço, não importa. O lema é: cada um por si. Não nos admiremos se no futuro nos depararmos com adolescentes frios e adultos indiferentes. Pessoas que pensarão somente no seu bem-estar, no seu conforto, não se importando com a família, amigos ou colegas. Nas relações humanas, como tudo na vida, a questão é de aprendizado e de semeadura. Você sabia que até aos 7 anos de idade, a criança é mais suscetível às mensagens que recebem dos adultos? E que a educação integral compreende não somente o comportamento social, as boas maneiras, a conduta reta, mas também a questão afetiva, emocional e espiritual? Assim, não desprezemos as carícias da criança. Dia virá, quando os anos se forem, que ansiaremos por quem se aproxime de nós e nos acaricie os poucos cabelos brancos. Alguém que disponha de seu tempo para colocar sua cabeça junto da nossa e diga: como vai minha velhinha hoje? Está cansada? Quer um carinho? Promessas matrimoniais. No ato do consórcio matrimonial, os cônjuges realizam algumas promessas. Prometem amar e respeitar um ao outro, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte os separe. Estranhamente, muitas vezes os votos formulados são esquecidos em pouco tempo. Esposos se antagonizam, criam dificuldades um para o outro. E o que começa como um lindo sonho de amor, em muitos casos, acaba com um desfazer da aliança em meio a muita mágoa. Onde ficam as promessas do casamento?
Onde o amor eterno jurado tantas vezes durante o namoro? Talvez se devesse pensar em algumas promessas diferentes para o momento em que as pessoas se decidam casar. Perguntas que levem a reflexões, ou que digam de forma mais explícita o que é amar e respeitar um ao outro. Eis algumas delas. Promete não desejar assumir o controle da vida do outro? Promete ter em mente que ele é um ser que antes de conhecer você fazia parte de uma família, tinha amigos e ideais? Promete respeitar os seus gostos musicais, mesmo que você não aprecie o tipo de música de que a pessoa gosta? Afinal, vocês poderão fazer um acordo de forma a que cada um ouça em determinado tempo e em volume condizente a música que aprecie. Promete acompanhar seu par quando este desejar ir ao cinema, ao teatro ou à praia? Pode ser que você prefira o futebol, a conversa com os amigos. Mas sempre há a possibilidade de se dialogar e estabelecer um momento para cada coisa, sem que nada fique esquecido ou desprezado. Você promete ser paciente quando encontrar a toalha de banho molhada sobre a cama e pedirá outra vez e uma vez mais para que o fato não se repita? Você promete que deixará seu par dirigir o automóvel sem ficar a todo instante dizendo que engatou a marcha errada, que deve andar mais rápido, que agora deve ir mais devagar, que não sabe dirigir? Promete que mesmo que a comida não seja a melhor do mundo, agradecerá pelo prato que foi feito? Você promete não esbravejar quando as contas se acumularem no final do mês, embora ambos tenham feito o possível para apertar o cinto, diminuir as despesas? Você promete que não esquecerá de dizer "eu amo você" e também "você é importante em minha vida"? Você promete que não descuidará de si simplesmente porque casou? Que continuará a usar perfume, pentear o cabelo, preparar-se para o outro, exatamente como nos dias do namoro? Você promete que não deixará o amor esfriar, a paixão ir embora? Você promete que não contará todos os dias as rugas que forem marcando o rosto do outro? Nem fará comentários desagradáveis com seus amigos sobre as dificuldades do seu par? Você promete que, ao menos no dia do aniversário de casamento, tentará surpreender o outro com um delicioso café na cama? Você promete ser eterno namorado, mesmo que não haja lua no céu nem estrelas a brilhar? Com chuva, frio ou tempestade, ficará com seu par? Enfim, você promete que vai se esforçar para cumprir todas essas promessas? Se a tudo isso, um ao outro disser sim, então, com certeza, o casamento durará muito tempo, porque ambos não serão somente marido e mulher. Serão duas pessoas maduras, cientes de que ambos têm defeitos, também virtudes. E cada dia, um no outro, buscará descobrir a virtude ainda não desvelada. Um ao outro incentivará naquilo em que ainda não é tão bom, e um ao outro pedirá: por favor, me ajude, quando precisar. E dirá obrigado toda vez que receber uma dádiva, um carinho, uma atenção. Quem quer que adentre o barco matrimonial e não deseje ceder vez ou outra, entender e auxiliar, dificilmente chegará ao porto da felicidade. Pense nisso. Sentir Deus. O jovem professor entrou na sala de aula e encontrou seus pequenos alunos debatendo calorosamente sobre Deus. Como poderiam acreditar que Deus existe se não conseguiam vê-lo nem tocá-lo? Percebendo o nível da discussão filosófica das crianças, o professor pediu licença e propôs a elas uma experiência.
colocou sobre a mesa 2 copos transparentes com água e perguntou se elas podiam notar algo de diferente entre um e outro. Os pequenos responderam em uma só voz: nenhuma diferença. Ambos contêm água limpa. Então o jovem deu a cada um deles uma colher, pedindo-lhes que provassem um pouco do conteúdo de cada copo. Quando todos haviam experimentado, tornou a perguntar: e então, ainda afirmam que são iguais? E a resposta foi outra: não, num dos copos a água é doce, no outro não é. Aí o jovem educador disse: acontece o mesmo com relação a Deus. Para perceber a sua existência é preciso experimentá-lo. Não podemos vê-lo nem tocá-lo, mas podemos senti-lo. E percebendo que a classe estava ávida para saber mais a respeito dessas questões, o professor continuou com seus argumentos. Deus não pode ser tocado com as mãos, nem medido com fita métrica, pesado na balança ou visto com os olhos físicos. Mas podemos sentir Deus ao tocar as pétalas de uma flor, sua textura aveludada, seu perfume, sua coloração única. Não podemos medir Deus, mas podemos mensurar sua grandiosidade nas dimensões do universo, nos astros a girar no firmamento, nas manhãs claras e belas, na organização dos seres infinitamente pequenos. Não podemos pesar Deus, mas podemos perceber sua força geradora e mantenedora nas leis que regem e sustentam constelações, nebulosas e galáxias suspensas no espaço sem fim. Podemos observar o Criador no impulso das ondas que agitam os oceanos, no instinto dos animais, na dança das estações. Não conseguimos ver Deus com os olhos, mas podemos sentir Deus nas múltiplas expressões do bem e do belo, do amor criativo e ativo, na chama de esperança que vibra na alma de cada filho seu. Deus é invisível, mas sua presença é evidente nas várias expressões do dinamismo da vida, no sangue que corre em nossas veias, no oxigênio que respiramos, no sol que dardeja ouro sobre a terra, possibilitando a vida, na lua, satélite silencioso e solitário que vigia o planeta durante as noites, na chuva que cai de mansinho, acordando as sementes que dormem sob o solo generoso, na brisa leve que conduz o pólen e permite a geração das flores. Ah, as flores! As flores são a assinatura do próprio Criador no quadro da natureza. O observador atento não enxerga só com os olhos do corpo. Como disse o poeta ao seu pequeno príncipe, o essencial é invisível aos olhos, porque os olhos são extremamente limitados. Os filósofos, os poetas, os artistas, os profetas e, por que não, os cientistas, veem mais com a alma que com os olhos. Para enxergar, bastam os olhos, mas para ver, é preciso um sentido a mais. Pense nisso e experimente sentir Deus. Um colar valioso. Usar por alguns dias a pulseira da mãe era o sonho de consumo do pequeno Pedro, de 6 anos de idade. Eles eram pobres, e a pulseira não tinha muito valor, mas tanto o garoto insistiu que a mãe lhe entregou, recomendando que tomasse cuidado. Pedro colocou o cordão no pulso e se sentiu o homem mais feliz do bairro. Jogava futebol com os amigos de pulseira, ia comprar pão com a pulseira, e na escola ele exibia sua preciosidade sempre que podia.
As semanas se passaram e, como sempre acontece com as crianças, um dia aconteceu com Pedro. Uma distração e ele se deu conta de que havia esquecido a pulseira em algum lugar. Procurou por todos os cantos e nada. Ele estava sozinho em casa, a mãe estava no trabalho. Mas e quando ela chegasse, como lhe contaria a tragédia? 1000 preocupações surgiram naquela cabeça infantil. E a mais cruel era a de ter perdido o que ele considerava ser o único tesouro de sua mãe. Depois de muitas cogitações, tomou uma difícil decisão. Iria embora de casa. Jogou algumas roupas dentro da velha sacola e saiu porta fora. Não foi muito longe e ouviu uma voz bem conhecida. Era o Sr. Severino, um velhinho bom que morava na vizinhança. Ei, aonde você vai com essa trouxa nas costas, Pedro? Preocupar-se com os filhos alheios não é muito comum nos grandes centros. Mas nos vilarejos de gente pobre, os vizinhos se importam uns com os outros. Vou embora, respondeu cabisbaixo o menino. Mas a sua mãe não está em casa. É melhor você esperar que ela chegue, senão ela ficará aflita quando não a encontrar. O garoto costumava ouvir os mais velhos, então voltou. É claro, na companhia do velho Severino. Quando a mãe chegou, já estava escuro. Mal entrou e já sentiu algo no ar, pois as mães sempre sentem quando tem alguma coisa errada com seus filhos. O que houve, Sr. Severino? Perguntou logo. Ele se aproximou e falou baixinho o que havia acontecido. Ela, já em lágrimas, entrou no quarto, onde o pequeno Pedro estava escondido, e o abraçou com ternura. Meu filho, você ia embora sem avisar a mãe? Por que ia fazer isso, meu anjo? Mãe, lembra daquela pulseira que você me emprestou e me pediu para ter cuidado? Sim, disse a mãe. Eu não sei como aconteceu, mas perdi, mãe. Quando notei, eu procurei, mas não achei. Então fiquei com medo e com vergonha, e por isso eu ia embora de casa, para não ver você triste. Ora, filho, eu ia ficar muito triste se você tivesse ido. Nunca mais pense nisso. E a pulseira? Perguntou mais aliviado. Ah, meu anjo, aquela pulseira tinha pouco valor. Um dia, quem sabe, nós compramos outra. Mãe, eu quero lhe dar um belo colar. Você sabe quanto custa um? Não faço ideia, mas já tenho o colar mais valioso do mundo. E sabe qual é? Não, mãe, eu nunca vi você de colar. Pois bem, disse a mãe, puxando os bracinhos do filho e os envolvendo no pescoço. Filho, o seu abraço é o colar mais valioso do mundo para mim. E eu desejo tê-lo para sempre. Promete que nunca mais vai pensar em ir embora? Pedro sorriu aliviado e encheu o rosto da mãezinha de beijos. Pense nisso. Não há tesouro mais valioso do que os filhos. Um filho é a prova da confiança de Deus aos pais. Mas os filhos nem sempre sabem que são valiosos para seus pais. É preciso dizer isso a eles sempre. E você? Já disse isso ao seu filho hoje? Você é o que deseja ser. João era um importante empresário. Morava em um apartamento de cobertura na zona nobre da cidade. Ao acordar pela manhã, deu um longo beijo em sua amada. Fez sua oração matinal de agradecimento a Deus por sua vida, seu trabalho e suas realizações. Tomou café com a esposa e os filhos e os deixou no colégio. Dirigiu-se a uma das suas empresas. Cumprimentou todos os funcionários com um sorriso. Ele tinha inúmeros contratos para assinar, decisões a tomar, reuniões com vários departamentos, contatos com fornecedores e clientes. Por isso, a primeira coisa que disse para sua secretária foi: calma, vamos fazer uma coisa de cada vez, sem estresse. Ao chegar a hora do almoço, foi curtir a família. À tarde, soube que o faturamento do mês superara os objetivos
e mandou anunciar a todos os funcionários uma gratificação salarial no mês seguinte. Conseguiu resolver tudo, apesar da agenda cheia, graças à sua calma, seu otimismo. Como era sexta-feira, João foi ao supermercado, voltou para casa, saiu com a família para jantar. Depois, foi dar uma palestra para estudantes sobre motivação. Enquanto isso, Mário, em um bairro pobre de outra capital, como fazia todas as sextas-feiras, foi ao bar jogar e beber. Estava desempregado e naquele dia recusaram uma vaga como auxiliar de mecânico, por não gostar do tipo de trabalho. Mário não tinha filhos, nem esposa. A terceira companheira partira, cansada de ser espancada e viver como um inútil. Ele morava de favor num quarto muito sujo em um porão. Naquele dia bebeu, criou confusão, foi expulso do bar, e o mecânico que lhe havia oferecido a vaga em sua oficina o encontrou estirado na calçada. Levou-o para casa e, depois de passado o efeito da bebedeira, perguntou-lhe por que ele era assim. "Sou um desgraçado", falou. "Meu pai era assim, bebia, batia em minha mãe. Eu tinha um irmão gêmeo que, como eu, saiu de casa depois que nossa mãe morreu. Ele se chamava João, nunca mais o vi. Deve estar vivendo desta mesma forma." Na outra capital, João terminou a palestra e foi entrevistado por um dos alunos. "Por favor, diga-nos o que fez com que o senhor se tornasse um grande empresário e um grande ser humano." Emocionado, João respondeu: "Devo tudo à minha família. Meu pai foi um péssimo exemplo. Ele bebia, batia em minha mãe, não parava em emprego nenhum. Quando minha mãe morreu, saí de casa, decidido que não seria aquela vida que queria para mim e minha futura família. Tinha um irmão gêmeo, Mário, que também saiu de casa no mesmo dia. Nunca mais o vi. Deve estar vivendo desta mesma forma." O que aconteceu com você até agora não é o que vai definir o seu futuro, e sim a maneira como você vai reagir a tudo o que lhe aconteceu. Não lamente o seu passado. Construa você mesmo o seu presente e o seu futuro. Aprenda com seus erros e com os erros dos outros. O que aconteceu é o que menos importa. Já passou. O que realmente importa é o que você vai fazer com o que vai acontecer. E esta é uma decisão somente sua. Você decide o seu dia de amanhã, de coisas positivas ou de amargura, de tristeza ou de felicidade. Pense nisso, mas pense agora.